Fala aí da demonstração racional do monoteísmo, que tu É gostou que pra na caramba verdade e tal. o par é teu, né? Pode ir Ah, adiante. é? É. Ah, beleza. Bom, então. Beleza, calma aí. Tá. Então, entrando na questão então do monoteísmo, como eu tinha falado no começo, né, eu achei um pouquinho confusa a explicação dele. Né? Eu li algumas vezes até ter mais ou menos certeza de que eu entendi e eu acho que eu entendi. Eu queria até confirmar com você aí para ver o que você entendeu. Tá. Mas ele fala o seguinte: olha, vamos aqui mostrar por que não pode ter dois deuses. Basicamente, É, essa é a isso ideia dá dele. pra entender bem. A primeira metade ali. Não, a ideia dele não é nem mostrar que existe Deus, é mostrar que não dá para ter dois. Né? Se Uhum. for para ter se for para ter algum, é para ter um. É É contraditório. basicamente É. isso que ele vai falar. É. Ele começa, né? Se desde o princípio tivesse havido dois ou mais deuses, certamente os dois teriam tido que estar em um só e mesmo lugar, ou cada um à parte em seu lugar. Então ele abre aí duas possibilidades. Ou eles estariam no mesmo lugar, ou eles estariam em lugares distintos. Ora, é impossível que estivessem em um só lugar, porque sendo deuses não seriam iguais, mas como criados seriam desiguais. É, Aí, bom, como a gente pode falar, como a gente está falando em dois deuses, é óbvio que eles estariam em lugares diferentes, né? Se eles É. estivessem no mesmo lugar, seriam a mesma coisa, a gente poderia Sim. dizer. Né? Então, como a gente está falando em deuses, aí a gente, né, é obrigado a entender que, bom, são diferentes e, portanto, estão em lugares diferentes. Ah, mas como é que a gente situa, então, esse negócio, né? Em que lugar um está, em que lugar o outro está? Ele fala o seguinte aqui: Deus é impassível, indivisível, incriado e tudo mais. Né? Não é composto de parte. Ele fala o seguinte: se contudo, se cada um deles ocupa seu próprio lugar, sendo aquele que criou o mundo mais alto que todas as coisas, estando acima do que ele fez e ordenou, onde estará o outro ou os outros? Né? Supondo aí um politeísmo para além de dois deuses. Né? Então, Uhum. se por Deus a gente entende que é aquele que está acima de todas as coisas, né? Onde é que vai estar o outro, tá ligado? Porque se ele está no mesmo lugar, ele é o mesmo, né? Então não tem dois deuses. Se ele está no mesmo lugar, não tem dois deuses. Né? Se eu tenho esse livro e tem outro livro, mas onde é que está esse livro? Está no mesmo lugar desse? Então é o mesmo livro. Né? Não tem dois livros, é um livro só. Mesma coisa, Deus. Né? Então Deus está num lugar e se a gente concebe outro Deus, ele não pode estar no mesmo lugar, né? Como eu falei antes. E se Deus, por definição, está acima de todas as coisas, a gente evidentemente tem um problema, né? Porque se tem outro Deus, onde é que ele vai estar? Se ele estiver acima de todas as coisas, ele vai estar acima desse primeiro Deus. E esse primeiro Deus já não vai ser Deus, porque ele não vai estar acima de todas as coisas. Né? Justamente porque ele deixa de ser um motor imóvel. Perde a lógica, né? Porque ele deixa Como é de que ele. estar acima de todas as coisas, para É, colocar nos termos dele aqui, né? Dá para é. traçar relações aí com motor imóvel e tal. Mas Uhum. para ficar nos termos dele, bom, se Deus tem de estar acima de todas as coisas, não dá pra gente conceber outra Um coisa plural acima da disso. coisa que está É. acima de todas as coisas, né? É uma questão Porque se lógica. ela está. Exato. Se tem algo acima do que está acima de todas as coisas, não tem. Bom, então essa coisa que está acima de todas as coisas não está acima de todas as coisas. A coisa que está de fato acima de todas as outras é a que está acima disso que a gente antes considerava Deus, né? Então, Uhum. essa coisa que está mais acima é Deus. Se os lugares coincidem, né, a gente tem aí que são a mesma coisa, né? Não tem mais de um Deus. Uhum. E se Uhum. está abaixo da coisa que está acima de todas as outras, então já não está acima de todas as coisas, então não é Deus. É Uhum. basicamente isso. E aí, essa fala dele aqui é no sentido de lugar, no sentido meio espacial. E eu acho que foi Uhum. isso que me incomodou um pouquinho. Mas dá pra gente entender isso ontologicamente, né? Tipo, aquela coisa que tem mais perfeições do que todas as outras, né? Aquela coisa que está acima no sentido ontológico, né? Dá pra gente É, ver se nesse são dois, sentido como é que também. é ato puro, né? É, Né? e ainda mais quando a gente concebe Deus como absoluto, né? Porque se a gente. Imperfectibilíssimo. Pois é, se a gente tem duas coisas que são absolutas, é porque tem uma coisa que difere uma da outra. Por isso que a gente pode Sim, falar em duas coisas. sim, Então, logo, uma tem algo que a outra não tem. Então, alguma sim, delas não é absoluta. Não tem todas as sim. características. Né? É. Então, acho que até o Mário Ferreira dos Santos fala disso, não lembro agora. Lá no Filosofia e Cosmovisão.
provavelmente. Realmente não Entendi. lembro. Mas enfim. Comentar Não, eu alguma coisa aí. entendi isso. Não, perfeito. Acho que você explicou muito bem. Difícil explicar sem cair numa uma confusão, né? Porque é repetitivo o raciocínio, mas deu pra entender. E Perfeito. ele menciona umas coisas no meio do raciocínio, tipo, sei lá, Deus não é composto de partes. Eu não entendi por que isso implica alguma coisa no raciocínio. Tipo, realmente, Sim, Deus não é composto de partes, mas, sim. sei lá, eu achei esse raciocínio dele meio confuso, tipo, como tá escrito aqui. Eu não vou ler tudo Certo. porque, sei lá, eu já resumi aqui, mas, sei lá, enfim, Tá. Podemos avançar? Item 9? à vontade.